Você já parou para pensar no que realmente aconteceria se o Flamengo entrasse hoje em campo contra os gigantes da Europa? Não em um amistoso qualquer, mas em um jogo valendo tudo, com estádio lotado, pressão máxima e os melhores jogadores do mundo frente a frente. Será que o Flamengo conseguiria competir de igual para igual com clubes como o Real Madrid, Manchester City ou Paris Saint-Germain? Ou ainda existe um abismo impossível de ser superado? Essa é uma pergunta que todo torcedor rubro-negro já fez pelo menos uma vez na vida. Afinal, o Flamengo se tornou, nos últimos anos, o clube mais dominante da América do Sul. Elenco caro, estrutura de primeiro nível, centro de treinamento moderno, estádio histórico, milhões de torcedores e uma sequência impressionante de títulos nacionais e continentais. Mas será que isso é suficiente para colocar o Flamengo no mesmo patamar dos gigantes europeus? Quando a gente fala de Europa, estamos falando do mais alto nível do futebol mundial. Times que jogam a Champions League toda semana, enfrentam os melhores jogadores do planeta, disputam ligas milionárias e contam com elencos praticamente ilimitados financeiramente. Ainda assim, o Flamengo deixou de ser apenas um clube sul-americano tradicional e passou a ser uma marca global, reconhecida até fora do Brasil. Hoje, o Flamengo não se compara mais com clubes da América do Sul. O verdadeiro debate é outro. O Flamengo já estaria no nível de competir com os grandes da Europa? Ou ainda existe um muro invisível que separa o futebol sul-americano do europeu? Se a gente olhar apenas para a estrutura, o Flamengo já está muito acima da média do continente. O clube tem um dos maiores faturamentos fora da Europa, folha salarial altíssima para padrões sul-americanos e um elenco repleto de jogadores que já passaram ou poderiam atuar tranquilamente no futebol europeu. Nomes que têm experiência internacional, que já disputaram Copa do Mundo, Champions League, Europa League e grandes ligas. Mas o futebol não se resume só a nomes, salários e estrutura. Existe algo muito mais profundo: ritmo de jogo, intensidade, nível tático, preparação física, mentalidade competitiva e, principalmente, a constância em alto nível. Na Europa, jogar contra times fortes não é exceção, é regra. Todo final de semana é uma batalha. No Brasil, muitas vezes o Flamengo passa boa parte da temporada enfrentando adversários tecnicamente inferiores. E aí surge a grande dúvida: será que o Flamengo, acostumado a dominar no Brasil e na América do Sul, conseguiria manter esse nível jogando semana após semana contra clubes como o Real Madrid, Manchester City e PSG? Em um jogo isolado, tudo é possível. O Flamengo já provou isso em mundiais, em decisões continentais e em grandes partidas internacionais. Em 90 minutos, com um bom plano tático, concentração máxima e jogadores inspirados, o Flamengo poderia sim bater de frente com qualquer gigante europeu. O problema não é o jogo único, o problema é a regularidade. Na Europa, os times jogam em altíssima rotação o tempo todo. A intensidade é absurda. O jogador não tem espaço, não tem tempo para pensar, não tem descanso. Cada erro é punido, cada desatenção vira chance de gol. É um nível de exigência que poucos clubes fora da Europa conseguem sustentar por uma temporada inteira. O Flamengo, por exemplo, tem qualidade técnica para competir. Tem jogadores rápidos, fortes, inteligentes e experientes. Tem um meio-campo que sabe controlar jogo, um ataque decisivo e uma defesa sólida para padrões sul-americanos. Mas será que essa defesa aguentaria a pressão constante de um ataque como o do Manchester City? Será que o meio-campo teria tempo para pensar contra a marcação sufocante do Real Madrid? Será que o sistema defensivo conseguiria segurar a velocidade e o talento individual do PSG? É aí que entra a diferença mais cruel: intensidade e profundidade de elenco. Na Europa, não basta ter 11 bons jogadores. Você precisa de 20, 22, 25 atletas de alto nível, porque a temporada é longa, desgastante e sem pausa. Lesões acontecem, suspensões são frequentes e o calendário não perdoa. O Flamengo até tem um elenco forte, mas ainda não tem a mesma profundidade que um clube europeu de elite. Se perder 2 ou 3 titulares, já sente impacto. Já na Europa, muitas vezes o reserva seria titular em qualquer time da América do Sul. Ainda assim, o Flamengo está mais perto desse nível do que nunca esteve na história. Nunca um clube brasileiro teve tanta estrutura, tanto investimento e tanta visibilidade global.
O Flamengo deixou de ser apenas um gigante nacional e se transformou em um clube com mentalidade internacional. Hoje, se o Flamengo jogasse uma Liga Europeia, dificilmente brigaria por título logo de cara, mas também não seria saco de pancadas. Muito pelo contrário, seria um time competitivo, que daria trabalho, que venceria jogos importantes e que com o tempo poderia se adaptar ao nível de exigência. O grande ponto é, o Flamengo já tem nível para competir em jogos grandes. O que ainda falta é viver esse nível semana após semana. E é justamente isso que vamos analisar na parte 2. Como o Flamengo se sairia na prática contra cada um desses gigantes, comparando estilo de jogo, elenco, tática, intensidade e mentalidade. Quem teria vantagem? Onde o Flamengo sofreria mais? E em quais aspectos o time brasileiro poderia surpreender? Agora vamos imaginar o cenário real. Flamengo entrando em campo contra os 3 principais modelos de futebol da Europa atual: o poder histórico do Real Madrid, a máquina tática do Manchester City e o talento individual do PSG. 3 estilos completamente diferentes, 3 desafios gigantescos e 3 testes máximos para qualquer time do mundo. Começando pelo Real Madrid. Enfrentar o Real Madrid não é apenas jogar futebol, é enfrentar a história. É lidar com um clube que parece crescer em jogos grandes, que se sente confortável sob pressão e que transforma decisões em território natural. O Real Madrid não se desespera, não se abala, não se entrega. Ele espera o momento certo para matar o jogo. Contra o Flamengo, o Real Madrid provavelmente daria a bola, controlaria emocionalmente a partida e exploraria cada erro. O Flamengo teria posse, tentaria construir, mas precisaria ter uma concentração absurda, porque qualquer falha de posicionamento seria fatal. O Real não precisa de muitas chances. 2 ou 3 oportunidades claras e o jogo acaba. Já contra o Manchester City, o desafio seria completamente diferente. O City não espera, ele sufoca. Marca alto, pressiona a saída de bola, ocupa todos os espaços e transforma o jogo em um ataque contra a defesa durante longos períodos. O Flamengo teria extrema dificuldade para sair jogando, para manter posse e para respirar dentro da partida. Nesse cenário, o Flamengo teria que jogar de forma mais reativa, explorando contra-ataques, bolas longas e transições rápidas. O problema é que o City erra pouco, perde poucas bolas e mantém um nível físico absurdo durante os 90 minutos. É um teste de resistência mental e física. Contra o PSG, o jogo seria mais imprevisível. O PSG não tem a mesma organização coletiva do City, nem a mesma frieza histórica do Real, mas compensa isso com talento individual em nível absurdo. Jogadores capazes de decidir uma partida sozinhos, em uma jogada, em um drible, em um chute de fora da área. O Flamengo poderia até competir mais nesse confronto, porque o PSG costuma dar espaços, se desorganizar e depender muito das individualidades. Mas o problema é justamente esse. Basta um lampejo de genialidade para o jogo mudar completamente. No geral, o Flamengo teria condições reais de competir em jogos isolados. Não seria um time inferior tecnicamente, nem muito abaixo fisicamente. O grande abismo ainda está na intensidade constante, no ritmo semanal e na exigência mental de jogar sempre no limite. O Flamengo poderia vencer um jogo contra qualquer um desses times, mas manter esse nível por 38 rodadas de liga, mais mata-matas continentais, mais copas, mais viagens e mais pressão, aí é outra história. Mesmo assim, a evolução é clara. O Flamengo hoje está muito mais próximo da elite mundial do que estava há 10, 15 ou 20 anos. O clube se profissionalizou, se organizou financeiramente, investiu pesado em estrutura e passou a pensar grande. O sonho de ver o Flamengo competindo de igual para igual com os gigantes europeus já não parece mais algo impossível. Talvez ainda não seja realidade plena, mas deixou de ser fantasia. Está no horizonte. E a verdade é uma só. Se existe algum clube fora da Europa com potencial real para bater de frente com os maiores do mundo, esse clube é o Flamengo. O Flamengo não é mais apenas o maior do Brasil. Hoje, ele é um dos poucos clubes do planeta capazes de sonhar, com alguma base real, em sentar à mesa dos gigantes. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o Flamengo venceria algum desses confrontos?
Real Madrid, Manchester City ou PSG? Quem seria o adversário mais difícil? E qual seria o placar? Deixa seu comentário, porque esse debate não termina nunca. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo que está aparecendo aí para você, porque aqui a gente fala de Flamengo em nível mundial. Valeu por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.